Santo, ele me desconcertou todo agora, porque eu estava ali bem tranquila, e aí o Espírito Santo me tocou e eu comecei a chorar ali, nem esperava que fosse tão rápido, aí já passou uma palavra, agora eu estou aqui toda, mas vamos lá, irmãos. Diz assim, Gálatas 6, versículo 9, né, que eu tinha falado. E não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Essa palavra é o texto base da mensagem que eu vou trazer. E o tema da mensagem é o poder de não desistir, ou o poder da perseverança. Deus é tão lindo que desde o início do culto, o Senhor ele já falou tudo o que ele ministrou ao meu coração. Quem estava atento ao que o Senhor estava dizendo, já pode ouvir, já pode ter sua resposta da parte do Senhor. E aqui eu vou falar sobre o poder da perseverança, o poder de nós não desistirmos e os 3 inimigos da nossa constância na nossa caminhada com Deus. Peço que os irmãos abram também em 1 Reis 19. Reis 19, versículo 4. Amém, irmãos? Eu queria que a igreja acompanhasse comigo. 1 Reis 19, 4. Diz assim: E ele se foi ao deserto. Está falando de Elias. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Um dos inimigos, né, que nos fazem querer desistir é o cansaço. E aqui Elias, ele se encontrava dessa maneira, com um cansaço emocional muito grande, tanto que ele deita e ele pede para si a morte. E nós conhecemos essa história. E logo após ele falar com Jezabel, ele fala ali numa autoridade com Jezabel, sendo que logo após isso, ele fica com medo e foge. E muitas vezes nas nossas vidas não é diferente. Nós após, temos ali uma caminhada com Deus, estamos em obediência ao Senhor, de repente vem o medo, de repente vem o cansaço emocional, de repente vem uma vontade de desistir, de repente a gente olha para as circunstâncias e a gente quer olhar para trás, a gente quer deixar tudo aquilo que nós construímos, que nós já caminhamos, e nós queremos olhar para trás e desistir. Sendo que eu meditando nessa palavra, eu achei algo muito interessante que o Senhor permitiu a Elias descansar. Porque quando o Senhor acorda Elias, obviamente Elias estava dormindo. E o Senhor fala para ele: toma pão e bebe água, porque muito longo é o seu caminho. E logo após o Senhor alimentar Elias, o que Elias faz? Elias vai caminhar? Não. Elias volta a dormir. E pela segunda vez o anjo toca nele e fala: levanta-te e come, porque muito comprido é o teu caminho. E às vezes nós nos encontramos como Elias. Nós queremos parar, nós queremos deixar tudo para trás, sendo que o que Elias precisava naquele momento não era morte. Elias precisava somente de um descanso. E ontem eu estava conversando com o Jean, com meu esposo, e minha cabeça estava pensando em muita coisa ao mesmo tempo, muita
E ali, Elias ele fala: já basta, Senhor. Tira minha vida. Eu desejo a morte. Só que o que Elias estava precisando ali, com certeza não era a morte. Elias estava precisando de um descanso. Então, irmão, ao invés de você desistir quando a caminhada estiver difícil, quando vierem as dificuldades, para um pouco e descansa no Senhor. Porque o Senhor Jesus disse para aqueles que estiverem cansados e sobrecarregados, tomarem sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando você estiver se sentindo cansado, pesado, quando você não estiver conseguindo caminhar, irmão, tem alguma coisa errada. Você está se ocupando demais com alguma coisa. Tem alguma coisa fora do lugar. Porque quando nós fazemos as coisas na direção do Senhor e no tempo certo, as bênçãos do Senhor não acrescentam a dor. As bênçãos do Senhor, elas nos ajudam. Então, irmão, se você está nessa noite fatigado, cansado, desejando desistir de tudo, o Senhor está te dizendo: não desista. Somente para e descansa em mim. Quando nós falamos de parar, não é a gente vou deixar tudo para lá. Não, irmão. É parar aqui. É dentro de nós. Porque às vezes nós estamos muito ansiosos, preocupados, né? Querendo ver as coisas acontecerem. Mas o Senhor está falando: ei, descansa em mim. Quando você colocar o teu coração em mim, todas as demais coisas serão acrescentadas. Jesus disse: onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E o Espírito Santo nos pergunta nessa noite: onde está o teu tesouro? Onde está aquilo que você tem guardado? O que você tem guardado no teu precioso coração? Será que você tem guardado as palavras do Senhor? Ou será que você tem guardado aquilo que não é para guardar? Aquilo que o Senhor já mandou lançar fora? Porque a Bíblia fala que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Irmão, aqui eu destaquei aqui, né, que quando Elias ele se encontrava cansado, Deus não deu um sermão a Elias. Deus deu descanso e comida. Às vezes a perseverança começa cuidando do corpo e da alma, para ouvir a voz de Deus. Você já percebeu que quando você está atribulado, você não consegue ouvir a voz de Deus? Você já percebeu que quando você está pensando em muita coisa, muito preocupado, querendo abraçar o mundo, você não consegue ouvir a voz de Deus? Você só consegue ouvir a voz do Senhor quando você para e fala: Senhor, eu estou querendo fazer dessa maneira aqui, só que está dando tudo errado. O que eu faço? Qual é a maneira certa para fazer? E o Espírito Santo começa ali a palestrar com você aquilo que você tem que fazer e como você tem que fazer. E outra coisa que nos faz querer desistir é o processo. Vamos ler lá comigo em Gênesis 39. Gênesis 39 e 20. Do 20 ao 23. E o Senhor de José, que era o Potifar, o tomou e o entregou na casa do cárcere, na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim que esteve ali na casa do cárcere, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E não, José passou por um processo muito grande, que
todos nós já conhecemos a história. Todos nós já conhecemos a história, né? O processo que José passou. Só que, se os irmãos forem observar, em todos os momentos a Bíblia fala, e o Senhor estava com ele. E onde José colocava a mão, José prosperava. Onde José colocava a mão para fazer, Deus estava com ele e prosperava José. Então, o que nós precisamos entender no processo, que não é porque você está numa tempestade, numa dificuldade, que significa que a presença do Senhor te deixou. Irmão, o Senhor também está na tempestade. O Senhor também está no deserto. O Senhor também está na doença. O Senhor também está na dificuldade. Os irmãos acham que a irmã está lá, né, no hospital e ela está sozinha? Pelo contrário, às vezes ela está muito melhor do que nós, porque ela está paradinha, só ouvindo o Senhor falar. Enquanto a gente está, não, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que limpar a casa, não, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer faculdade, não, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que não sei o quê. Ela está lá paradinha, ouvindo o Senhor falar com ela. Então, irmão, no seu processo, na sua dificuldade, não pense em desistir. Não pense que olhar e falar assim, não, está muito difícil, está muito complicado, onde eu tento é errado. Isso não significa que você está fora da direção de Deus. Pelo contrário, muitas vezes a dificuldade na tua vida significa justamente que você está indo pelo caminho que o Senhor traçou e o Senhor está te amadurecendo e te moldando no processo. Porque, se os irmãos for olhar a trajetória de José, eu acho muito bonito, Eu vi o filme de José que a Record fez, né? Ela fez uma série de José e aí ela diminuiu e fez um filme. O filme de José, irmão, fala muito comigo porque como José passou por um processo. José, primeiro, ele foi vendido, né? E aí, em certo momento, parecia que a vida dele se estabilizou no Egito. Não, eu estou aqui na casa de Potifar, eu estou aqui. Ele confiou tudo a mim, aonde, irmão? Que um homem, né, que tinha uma patente, que um homem que era respeitado, ele vai confiar a casa dele, tudo que ele tem na mão de um escravo, que ele nem sabe de onde veio. Mas, irmão, Potifar confiou tudo na mão de José. Potifar só falou, não toque na minha esposa. A Bíblia fala que Potifar não sabia de nada da sua casa, porque tudo estava nas mãos de José. Então, em certo momento, José poderia pensar, bom, eu fui vendido, né? Eu estou aqui servindo a Potifar, mas pelo menos estou comendo um pouco melhor. Né? A gente olhar por um olhar, um ângulo, né? Olhar com um ângulo melhor. Não, eu estou aqui, eu estou distante da minha família, mas pelo menos, né, eu estou sendo útil para algo, estou fazendo algo, estou ocupando minha cabeça em algo, estou sendo aqui justo com o meu Senhor Potifar, e de repente, simplesmente ele é acusado de fazer uma coisa que ele não fez, ele vai para a cadeia. Então imagina a mente de José, mas Deus me prometeu, né, eu vi lá, eu sonhei, eu vi tantas coisas, estava tudo indo bem, aparentemente, agora eu vou para a cadeia, por simplesmente escolher fazer o certo. E às vezes, na nossa vida é assim. Às vezes a gente está numa dificuldade e a gente pensa, não, mas eu estou fazendo certo, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo dessa maneira? Só que, irmão, é um processo. José também passou o processo, ele ficou na prisão por anos, mas depois o Senhor o forjou, né? No momento do processo, o Senhor o forjou e o tornou governador. Onde José estava, primeiramente na casa de Potifar, onde ele botava a mão, onde ele administrava, dava certo. Depois que ele foi para a cadeia também, o carcereiro entregou tudo na mão dele e falou, vai lá, José, faz, administra, coloca no lugar, porque a presença do Senhor estava com ele. O processo na sua vida não significa a ausência do Pai. O processo na sua vida significa a forja de Deus para aquilo que Ele tem preparado para você. Como que Deus poderia tirar José da casa do pai dele do nada e falar, vai lá, você vai ser governador do Egito? Ele sem experiência nenhuma. Ele sem nada. Então, irmão, o momento do seu processo, o momento da sua dificuldade, o momento em que você está caminhando para chegar até onde o Senhor te prometeu, é o momento que o Senhor está forjando o teu caráter.
jovem, José era jovem. Ele não cedeu àquela tentação. E por isso ele foi aprovado por Deus. Aonde que Deus poderia, entregar um governo para José, sendo que se José fosse um homem sem caráter. Se José fosse um homem que não fosse forjado pelo céu. Não tem como, irmão. Não tem como Deus entregar algo grande para você se você não cuida do pequeno que Ele te deu hoje. Porque José poderia muito bem roubar Potifar. Porque a Bíblia fala, eu acho muito interessante, que Potifar não sabia de nada. E ele falava, José, tudo que eu tenho, eu entreguei para você. Tudo que eu tenho está na tua mão. Não tem noção do que entra, do que sai, não tem noção de nada. Porque a confiança era muito grande. José poderia roubar Potifar. Era ele que prestava conta também. Ele poderia falar, se entrou 10 espigas de milho, não entrou só 8 guardado no coxo. E aí ele seria reprovado por Deus. Mas em tudo que José colocava a mão para administrar, José era honesto. José tinha caráter. José não roubava aquilo que não era dele. José não queria aquilo que não era dele. E foi assim que foi forjado um bom governador. Então, irmão, cuida do que você tem hoje. Cuida do que Deus colocou nas suas mãos hoje. Às vezes a gente quer muita coisa, né? Eu falo para Deus, eu quero minha casa própria, então onde eu quero. Eu quero minha casa própria. Mas eu falo para Deus, eu não quero uma casa muito grande não também. Porque eu não gosto de limpar a casa. Não gosto de limpar a casa, não gosto. Sabe, irmão, eu queria. Deus, eu falo para Deus, eu queria tanto ser aquela mulher, né? Ai, não pode ver um poeirinho aqui. Mas eu não sou assim, irmão. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar aqui na casa do Senhor. Não que, eu não tenho que fazer, eu tenho que fazer. Né? Aí Deus vai moldando a gente ali no processo. Aí Deus vai fazendo. Mas eu não vou para Deus, Senhor, eu só quero ter uma casa grandona se eu puder pagar alguém para cuidar da minha casa. Aí você me dá a bênção completa, a casa grande, e me dá condições de pagar alguém para poder limpar, fazer. Senão eu vou ter uma casa grande e vai viver pobre e suja, porque eu não vou. Então, a gente tem que saber a nossa realidade. Eu falo, Deus, eu quero uma casa assim, assim, assim. Quero uma casa que dê pra eu botar meus filhos, né? Aí tem que ter uma garagem. Quero também um espacinho para fazer um churrasco. Não quero muita coisa não, irmão. Eu quero aquilo que, né, minha mãozinha vai, ó. Porque não adianta. Aí a gente não valoriza nem o que a gente tem hoje, não. A pessoa tem um carro, né? Vamos os irmãos que tem carro. A pessoa tem um carro, né? Aí vive reclamando do carro que tem. Não, porque esse carro, você quer? Eu poderia ser assim, poderia ser assado. Pô, porque esse carro você quer? Irmão, dá glória a Deus. Dá glória a Deus que quando você é grato, quando você tem Senhor, muito obrigado. Eu queria, Deus. Eu quero algo maior, mas eu sou grato pelo que eu tenho hoje. Às vezes a gente tem um trabalho. Porque esse trabalho é muito ruim. Porque não paga nada. Porque não sei o quê. Irmão, não atrasou meu salário. Teu ticket está lá na tua conta. Entendeu? Dá glória a Deus. Tem gente que fica 2, 3 meses com o salário atrasado. Deus está te dando graça de todo mês ter o teu salário aqui na conta. Aí as pessoas que trabalham por conta própria. Porque essa semana, não, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Poxa, não tem cliente, não sei o quê. E ao invés de murmurar, fala, Senhor, envia cliente, Senhor, sabe da minha necessidade. Senhor, eu preciso. E o Senhor vai fazer. Só que enquanto a gente vive, irmão, um testemunho rápido aqui, abrindo um parêntese. O pessoal do meu trabalho tem gente que é antiga e vive reclamando porque a empresa não é a mesma. Porque poderia continuar com isso, poderia continuar com aquilo. Irmão, o pessoal trabalha de segunda a sexta. Não ganha salário ruim. Tem plano de saúde, tem plano odontológico, tem vale refeição. E tá reclamando. Aí tem gente que ganha um salário puro e um vale transporte. Trabalha de domingo a domingo. Entendeu? E tá dando graças a Deus. Aí eu falo, irmão, aí Deus vai te orar. Deus vai dizer, Senhor, profetiza no meu irmão. Vai alimentação, plano de saúde. Profetiza, meu
Se no pouco você está sendo reprovado. Então procure hoje. Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso corrigir. Porque nesse processo eu quero aproveitar. Parece hipocrisia, mas não. Teve uma época que eu estava passando um processo, eu falei assim, meu Deus, tá bravo. Aí eu ficava ouvindo as pessoas falarem, porque você, quanto mais rápido você aprender o que você tem que aprender, mais rápido você sai do processo. Aí eu falei assim, legal, então tem que aprender logo. Quero aprender logo, quero sair daqui. E as coisas iam acontecendo e eu falava, Deus, por que eu preciso aprender isso aqui, Senhor? Isso já aconteceu. Aí está acontecendo de novo, irmão. Quer ver uma coisa? Se aconteceu algo na tua vida, aí você pensa, já aprendi. Aí acontece de novo, e você tem a mesma atitude, você não aprendeu. Aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer de novo. Até você conseguir aprender o que Deus quer que você aprenda. Então seja inteligente, irmão. Usa aqui, ó. O cérebrozinho que o papai do céu te deu e fala assim, ó, tá acontecendo de novo. O que o Senhor quer que eu aprenda com isso, pai? O que eu preciso entender aqui para que da próxima vez eu reaja de uma maneira diferente, eu faça de uma maneira diferente e o Espírito Santo vai te ensinar. Fulano, eu tô querendo te ensinar isso aqui. Porque às vezes a gente pensa, não, as pessoas que são atribuladas. Não, o problema está no outro. Não, irmão, o problema está em nós. É a gente que precisa olhar para dentro de si e falar, Senhor, eu preciso melhorar isso aqui. É chato, irmão, dói, mas é necessário. Você acha que vamos fazer uma comparação aqui, você acha que as pessoas que estão no hospital, se tratando de algo, gostam de ficar com acesso na veia, tomando remédio, às vezes sentindo efeito colateral, não gosta, mas é necessário para a cura. Então o que você prefere? Você prefere ficar doente a vida inteira, ou você prefere tomar esse remedinho e ser curado pelo Senhor? Nós precisamos fazer uma escolha. Tudo nessa vida é difícil. Eu vi isso e eu falei, isso é verdade, Senhor. Tudo nessa vida é difícil. Você ficar doente é difícil, né? Malhar é difícil, mas aí você escolhe o difícil. Você escolhe ficar diabético, com pressão alta, né? Com tudo lá, morrer cedo, ou você prefere o difícil de ir lá numa academia, se alimentar melhor. Tudo nessa vida é difícil, irmão. Casamento é difícil. Mas ficar sozinho também é difícil. Eu não me vejo sem meu gordinho aqui. Eu não me vejo sem ele. Quando a gente se desentendia, eu falava, não, tá não certo não, Jesus, tá não certo não, entendeu? Não, vamos separar. Aí eu começava a pensar, tá bom, vamos pensar assim, né? Minha vida sem ele. Aí eu ficava pensando, assim, eu? Aí eu falei, meu marido, já pensou? Aí eu me separo. Não, para disso aqui. Aí passa-se anos. Aí eu imagino tudo na minha cabeça a cena. Aí eu vejo já com outra mulher, de carro, os filhos. Aí eu fico pensando, eu sei as qualidades do meu marido. Aí eu vou olhar, vou ver meu marido lá com meu ex-marido com outra mulher. Aí eu não vou aguentar. Vou ter um treco, não vou aguentar. Então, Senhor, eu preciso ficar com meu marido mesmo. Eu não quero perder essa bênção, não. Então, irmão, quando você estiver reclamando muito de alguma coisa, quando alguma coisa parecer muito ruim, tira essa coisa da tua vida. Está reclamando do teu filho, aquele atribulado. Aí que Jesus leva, e aí? Tu ia falar o quê? Senhor, não, meu Deus, eu preferia que tivesse aqui. Então, dá agora para o teu filho. Esse trabalho ruim, esse povo atribulado no meu trabalho, tira o trabalho. E aí? Como vai ficar? Como que paga a conta? Como que vive? Então, irmão, a gente precisa entender o processo. Quando a gente entende o processo, as coisas ficam mais fáceis. Outra coisa que também às vezes faz a gente querer desistir, sabe o que é? É a comparação. A comparação, ela gera amargura. Eu vou ler aqui, Lucas 15, 29. Lucas 15, 29. Que é a passagem, né, do filho pródigo.
aí o irmão mais velho falou assim, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Nós conhecemos essa passagem, né? Fala do filho pródigo que foi, pediu a herança do pai, desperdiçou tudo. Depois que ele gastou tudo, ele volta sem nada. E aí o pai recebe ele com alegria. E o irmão estava trabalhando na fazenda do pai. Ele ouve a música, ele ouve o barulho da festa. Aí ele fala, o que está acontecendo? Aí falam para ele, não, teu irmão voltou. Teu irmão voltou e teu pai está fazendo uma festa para ele. Aí ao invés de se alegrar, né, que o irmão voltou, ele fala, ah pai, eu estou sempre aqui, nunca errei, nunca transgredi tuas ordens, e o Senhor nunca me deu um bezerro, o Senhor nunca me deu algo para me alegrar com os meus amigos. Sabe o que é isso, irmão? É a comparação. Crianças. Sabe o que é isso? É a comparação. Ao invés dele pensar assim, graças a Deus que meu irmão voltou para casa. Não, ele olha e fala assim, ué, mas se eu já servi tanto meu pai que errei, ele está recebendo uma festa? Quem deveria receber uma festa era eu. E às vezes nós somos assim. Abre o Instagram. Meu Deus, fulano já conquistou isso, fulano já conquistou aquilo. E eu? E aí a gente olha para a nossa vida e fala, ai meu Deus, já estou atrasado. Se eu já era para ter conquistado isso, já era para ter conquistado aquilo. E a gente fica frustrado. Isso causa um desânimo. Você pensa, não, está todo mundo progredindo, está todo mundo, né, conquistando suas coisas, eu estou para trás. Imagina se José pensasse assim, não, está todo mundo avançando e eu estou aqui preso na cadeia, ele se matava. Porque, irmão, a gente tem que ter uma visão, eu sei que é difícil. Eu falo aqui o ideal a se fazer, não o que eu faço, mas eu vou aprendendo. Mas a gente precisa, irmão, parar de se comparar. Porque a comparação gera amargura. E a amargura, ela te faz uma pessoa, sabe aquela pessoa pesada? Amargurada. Sabe aquela pessoa que você não suporta nem chegar? Você olha para a cara dela e você já vê a amargura no semblante. Porque os frutos do Espírito é paz, é alegria, é longanimidade. Você vai ver aquela pessoa que você olha para a cara dela, ela tá. Não quer falar com ninguém, calma com ninguém. Irmão, o que é isso? A Bíblia fala, com bom consolo é que os irmãos vivam em união. Vai falar, ninguém liga pra mim. Ninguém se preocupa comigo. Mas no curso que é o primeiro a ir embora, irmão. Desculpa, mas eu vou falar, Jesus. Eu vou falar porque o Espírito Santo que está falando não sou eu. Não faz questão de ter comunhão com ninguém. Está passando por dificuldade, ninguém vai saber, irmão. Ninguém vai saber porque você se exclui. Isso é coisa de gente amargurada. Está com amargura de alma. A pessoa não você olha para ela, a pessoa nunca dá um sorriso. Tem gente que passa por um processo, eu sempre falo isso, ok. Tem gente que está passando por uma dificuldade na vida, não conhece um desemprego, está passando por uma tribulação, tudo bem. Agora a pessoa fica 20, 10, 15, 30 anos dentro da igreja, sem a mesma pessoa. E isso não é normal. Isso significa que você não foi transformado por Deus. Isso significa que você está perdido dentro da casa. Porque aquele irmão, se ele estivesse dentro da casa e tivesse, ok, bem, ele ia se alegrar com o irmão dele. Sabe por quê? Porque o pai falou para ele assim, ei, por que você está assim, filho? Tudo que eu tenho é teu. Ou seja, se ele quisesse um cabrito para se alegrar, ele pegava um cabrito e se alegrava com
cuidado com a amargura. Sabe por quê? Porque ela não contamina só você. Ela contamina muitos. Porque uma pessoa amargurada, ela nunca consegue ver o lado positivo das coisas. Ai, a Lorena vai cantando um louvor. Ao invés dela fechar o olho e querer entender o que Deus está fazendo. No louvor, ela fala assim, Patrick, tu viu no louvor que ela louvou? A câmera que ela desafinou, tu percebeu? Ah, eu acho que ela está sem a presença. É assim que a pessoa amargurada faz. Quando a pessoa chega para você e começa a falar coisas negativas, irmão, sai de perto. Sai de perto. Sabe por quê? Porque essa pessoa vai te contaminar. É isso que o apóstolo Paulo falava. Coisas que você nem enxergava com esses olhos, você vai passar a enxergar. Por quê? Porque, foi falado aqui no teu ouvido. Porque quando Eva estava lá no jardim do Éden, estava tudo perfeito. A serpente falou para ela: ei, quando tu comer esse fruto, tu vai ser semelhante a Deus. Tu não vai, não. Quando a gente fica com a palavra que Deus deu, a gente fica protegido. Mas quando a gente abre os nossos ouvidos para ouvir aquilo que não é do Senhor, a gente é contaminado. Então, o apóstolo Paulo dizia: cuidado, porque a amargura de alma, ela não contamina só você, ela contamina as outras pessoas também. E você já viu? Eu vou até encerrar, a última coisa que eu vou falar. Vou até encerrar por causa da hora. Mas a Bíblia fala em Provérbios, não vou lembrar o capítulo agora, que há 6 coisas que o Senhor não gosta, né? Mas a 7ª, o Senhor abomina. Não. Vou ver aqui, porque eu vou ler com a igreja. Isso aqui eu acabo. A 6 coisas que o Senhor não gosta e a 7ª ele abomina. Vou ver aqui onde está, eu vou ler com os irmãos. Provérbios 6. Provérbios 6, versículo 19. Essa minha tradução é muito difícil de entender, mas eu vou ler ela aqui mesmo. 6,19, que diz assim: acho que é não. 6,19. 6, do 16 ao 19. Tá. 6,16 ao 19. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. O que quer dizer? Tem 6 coisas que Deus fica aborrecido, mas a 7ª ele abomina. É algo horrível para Deus. A primeira, olhos altivos. É aquela pessoa, né, que se sente melhor que os outros. Ela sabe mais do que todo mundo. Todo mundo está errado, ela está sempre certa. Língua mentirosa. Pessoas que mentem, que proferem mentiras, que inventam calúnias. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos. O que é isso? Pensamentos viciosos. Já percebeu quando a gente está com ranço de alguém? Irmão, se tem ranço de alguém, pede para Deus tirar. Porque senão tudo que você vai daquela pessoa, a pessoa pisou aqui. Ah lá, pisou ali por causa daquilo ali. Fez aquilo ali por causa disso aqui. Mas quem está com ranço é você. Então pede para Deus tirar. É normal ser humano, agora a gente pega o ranço mesmo. Mas, irmão, pede para Deus tirar, que isso é obra da carne, isso não é obra do Espírito, não. Aí diz assim, né? Coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressam a correr para o mal. 6. Testemunha falsa que profere mentiras. E o 7. O que é o que o Senhor abomina? É o que semeia contenda entre os irmãos. Vou falar novamente. O Senhor abomina o que semeia contenda entre os irmãos. E a alma amargurada. A pessoa amargurada, irmão, ela semeia a contenda entre os irmãos. Então, se você está amargurado, eu já estive amargurada. Irmão, a maioria das coisas que eu falar aqui, Deus já tratou comigo, Deus já extraiu. Eu já estive amargurada, irmão. É você olhar para a situação, falar, é isso, faz aquilo, não sei o quê. Aí
o teu corpo. Então, irmão, eu fui para esse lado da amargura, mas o que o Senhor já deixou comigo? Que não é tempo da gente desistir. Que tem coisas que fazem a gente desistir. Eu estou falando da amargura, porque a amargura é uma delas. É um cansaço emocional que a gente sente. É a gente olhar para o processo e querer desistir porque está difícil, porque está complicado. É você ter amargura de alma porque você acha que o diabo ele vai usar isso que está dentro de você, essa chateação que está dentro de você, para poder te impedir de continuar na tua caminhada cristã. Ele vai usar, irmão. Então o Senhor hoje, Ele quer abrir a sua mente, esclarecer. Mas é necessário você deixar. É necessário você entender qual o período que você está passando. Qual o processo que você está passando. O que o Senhor quer extrair de você nesse processo. Esse processo não vai para te matar. O que você está passando não é para te matar, mas é para te preparar, é para te forjar para aquilo que o Senhor tem para você. Então nesse processo, não desista. Persevera. Insiste. Irmão, se não der para andar, se arraste. Eu aprendi isso na minha caminhada. E quantas vezes eu entrava pela porta da casa do Senhor, que eu não aguentava nem dando glória, de tão pesada, carregada que eu estava. Eu estava passando por muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, irmão, eu vinha. Eu falava, Senhor, fica em casa, não vai mudar nada. Não vai mudar nada na minha vida. Então eu vou entrar pela porta da tua casa e vou me entregar para ti. Então, irmão, faça isso. Mesmo em meio ao teu desânimo, mesmo em meio à tua fraqueza, não desista. É isso que o Espírito Santo quer te dizer. A perseverança, ela vai te fazer chegar aonde Deus deseja que você chegue. Amém? Essa oportunidade.